Hoje estamos aqui na Arena Independência para conversar com um dos maiores ídolos do América Mineiro, Marcos Antônio Gonçalves Milagres, o jogador que tem o maior número de partidas oficiais pelo América Mineiro. O América corre atrás do que seria o seu segundo maior título da história, Milagres! Ricardinho, ele bate bem, rolou de lado, Rodrigo encheu o pé direito, Milagres! Olha o rebote, olha o gol, Milagres! Salva o América mais uma vez o goleirão Milagres. A bola milha de primeira, Milagres! Você já teve a oportunidade? Olha viver os Milagres! Não dá nem pra comentar, hein, Éder? Não tem espaço, não tem tempo, não. Chega lá! Chega lá! Estamos fazendo um agradecimento. Isso aí, é o desabafo do jogador americano. Júnior. Marco Antônio, a torcida quer saber. Gildo Cruz também quer saber. O jogo de emoção que mais te levou aos delírios. Pode? Tá saindo a minha voz aí, a dele tranquila aí, tá? Tá, perfeito. Tá. E esses fundos aí, tá saindo? Não. Não, quando você fala, ele Ah, beleza. Então vamos lá. Pode. Bora. Estamos aqui tendo a honra, né, de bater um papo com o nosso grande amigo Milagres. Beleza, prof. Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado por essa oportunidade, em nome do nosso canal, dos nossos seguidores. É um Sabe que eu tenho um carinho, sempre. tenho um carinho muito grande por estar você. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta que muitos devem te fazer, né? Então não poderia iniciar essa entrevista de uma maneira diferente. O seu nome, né, dentro de campo, durante sua carreira, foi Milagres. E você deve saber que muita gente nem imagina que, na verdade, o Milagres está dentro do seu sobrenome, né? Verdade. E o Milagres sempre foi o seu sobrenome ou você colocou durante o período da sua carreira? Conta pra gente essa história. Não, era essa herança paterna mesmo. Carrego com muito orgulho. No início, na minha formação, até no Flamengo, era o professor Carlinhos Violino, que foi ídolo do Flamengo também. Era meu professor no Sub-17, quando eu cheguei no Flamengo, em 82. Então, meu primeiro nome é Marco Antônio, o nome completo é Marco Antônio Gonçalves Milagres. Isso. E fui jogando, aí fui para a seleção Sub-20 e tal, o pessoal, pelo jargão, né, com relação à posição, sobrenome chamativo de Milagres, começou a chamar. O professor Carlinhos tentou tirar isso, falou que seria muita responsabilidade, quando eu falhasse, porque o goleiro não tem jeito, né? O goleiro mais cedo ou mais tarde vai ter uma falha. Verdade. Tal. Aí falou assim, não, usa Marco Antônio, que é menos peso para você e tal. Mas aí acabou por motivo de força maior. A mídia, quando quer fazer uma coisa, não tem jeito, né? Não tem como tirar. Então, permaneceu Milagres mesmo, mas para mim nunca foi peso não, foi mais questão de orgulho mesmo. Eu sabia que era uma posição e profissão difícil, sabia que em alguns momentos a falha viria naturalmente, mesmo por mais que você trabalhe. Então eu conseguia digerir isso de uma forma bem tranquila. Eu tinha um álbum de figurinha do Campeonato Brasileiro, né? E eu lembro que quando eu era adolescente, quando eu colava lá sua figurinha, eu tinha essa dúvida, né? E hoje, depois de anos, eu estou tendo a oportunidade de tirar essa dúvida, mas eu tenho certeza que essa é a dúvida de muitos, né? E a gente sabe que você nasceu em Juiz de Fora, né? E depois, mas o seu primeiro clube foi o Flamengo, correto? Sim. Em Juiz de Fora, a princípio, eu participei, né, no Esporte Clube Juiz de Fora, aquela coisa de iniciação, né? Com 12 anos, assim, 13. Mas aí quando realmente decidi que eu queria seguir uma carreira profissional de futebol, fui para o Rio fazer a avaliação no Flamengo. E na minha formação lá eu tive 7 anos de base e depois mais 4 anos como profissional. Eu ia te perguntar justamente isso, como foi a sua ida para o Flamengo, né? Foi tranquilo, você estranhou no início? Não, foi tranquilo, havia o meu tio Geraldo, que era casado com a irmã da minha mãe, minha tia Pitucha. Ele era flamenguista doente, aliás a família toda era flamenguista. E aí ele conhecia algumas pessoas lá no Flamengo e conseguiu para mim um teste na peneirada.
Na época o teste era feito lá na Ilha do Governador, no Clube Cocotá, e era toda segunda-feira a peneirada lá. Então ele conseguiu, eu fui lá 2 vezes, fiz 2 vezes a peneirada lá, depois eles transferiam para outro núcleo, que era Marechal Hermes, numa brigada lá de paraquedistas. Aí você foi passando por essas etapas, né, até eu chegar à Gávea. Foi praticamente assim 1 mês de avaliação até chegar na Gávea, que era a última etapa da avaliação, aí onde eu consegui ir bem e permanecer. E aí você sai do Flamengo, tem uma passagem rápida pelo Motoclube e depois chega no América Mineiro, o clube que você criou uma história, uma identidade, se tornou o jogador com o maior número de partidas oficiais pelo América Mineiro. Quantos jogos? 385. 385 e se torna um grande ídolo. O que o América Mineiro representa para você? Representa principalmente, né, a oportunidade que eu esperava para me realizar o sonho de me tornar um atleta profissional. Então, eu cheguei aqui em 1992, a princípio havia empréstimo, seria um empréstimo de 1 ano, mas pelas boas atuações que eu tive no início da competição, era um campeonato brasileiro da Série B com acesso à Série A. Então o presidente na época, o Dr. Magnus Lívio, decidiu me premiar pelas atuações, né, indo ao Rio comprando meu passe. Aí desde então eu segui minha caminhada aqui, foram 10 anos aqui, com muitos grupos bons eu passei, diretorias também. A gente, principalmente nos grupos que nós conquistamos alguma coisa aqui dentro, eram os grupos que faziam a diferença por ser uma família, atletas que eram muito próximos um do outro, as famílias eram próximas. Então isso eu vou guardar para sempre na minha vida. Bacana. Agora a gente vai abrir aqui a oportunidade, né? E a gente tem uma pergunta da dona Lili e depois uma pergunta do seu Gildo para você responder. Olá, Milagres. Que prazer falar com você. Fico feliz de saber que você está sendo entrevistado, está sendo homenageado. Nada mais justo, porque você é merecedor de todas as honras pelo atleta que você foi, pelo treinador que você é, pela pessoa que você é. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Se quando você chegou ao América, a situação de 21 anos sem ganhar títulos, a princípio te assustou, e se você já tinha convicção que você seria um dos protagonistas a mudar essa história e dar um título mineiro para o América depois de 21 anos. Um grande abraço da Lili. Beijo! Não, a princípio não. A princípio, como eu disse anteriormente, eu vim no América vendo a grande oportunidade de me tornar um atleta profissional, concretizar isso. Tinha tido um convite do professor Pinheiro, que era o treinador na época, havia feito um contrato de 3 anos. Quando eu cheguei, seria o 2º ano de contrato dele, mas havia essas questões mesmo com relação ao clube, né? Uma torcida muito sofrida, por 21 anos sem nenhum título, nem que seja estadual. Então essa cobrança, qualquer resultado que não fosse positivo, ela era muito grande. Eu comecei a sentir isso na pele a partir do momento que eu comecei a envergar essa camisa. Mas não foi responsabilidade a mais, principalmente porque o meu foco era fazer o meu melhor em detrimento das cores as quais eu estava representando. Então foi uma coisa muito natural. Futebol, eu sempre joguei por amar muito futebol, tinha paixão pelo que eu fazia. Então as coisas foram acontecendo naturalmente. E já no 2º ano, em 93, nós conseguimos quebrar esse jejum de títulos, fomos campeões mineiros. E aí depois vieram uma sequência de campeão brasileiro, em 97, da Série B, a Sul Minas, 2000. Então as coisas na minha vida sempre aconteceram de forma natural. Agora, peso e responsabilidade, todo atleta de futebol profissional, ele passa por isso. Principalmente quando você defende o clube tradicional. O América, para quem não sabe, na década de 70, o clássico das multidões era América e Atlético Mineiro. O América perdeu esse espaço nesses 20 anos justamente porque ficou 21 anos sem ganhar nada. Aí o Cruzeiro veio crescendo e veio ocupando o seu espaço no cenário
estadual e depois a nível nacional. Mas no início a responsabilidade era só mesmo o compromisso de você fazer bem feito o seu trabalho. Marco Antônio, a torcida quer saber, Gildo Cruz também quer saber, o jogo de emoção que mais te levou aos delírios. A torcida tem vários. Cite um, aquela defesa sensacional sua, Milagres. A torcida é sua, é o maior goleiro do Brasil, Milagres. Na realidade foram dois, né? Teve o primeiro, como eu citei, o primeiro jogo foi contra o Democrata de Valadares, onde nós conseguimos quebrar esse jejum de mais de 21 anos sem títulos. Foi lá em Governador Valadares, nós conseguimos vencer o jogo por 4-1 e aí conseguimos nos sagrar campeões daquela época, de 1993. E o segundo memorável foi o jogo da final com o Cruzeiro no Mineirão, os dois jogos pela Copa Sul Minas, no ano de 2000. As duas equipes eram muito qualificadas, no que diz respeito a valores individuais. O Cruzeiro também tinha uma baita da equipe, com enormes valores. O ataque era Valdo, Miller, Oséias. Verdade. Então nós conseguimos vencer os dois jogos e nos sagrarmos campeões. Esses dois jogos realmente eu jamais vou esquecer. Você também, né, após fazer história no América, aí você teve uma passagem pelo Santa Cruz, Atlético Mineiro. Como que foi a passagem pelo Santa Cruz? Eu saí do América na época por uma opção mais da diretoria do que minha. Houve uma mudança de diretoria e aí eles estavam preterindo os atletas mais antigos. Então eu percebi isso com antecedência. Meu contrato iria até no meio do ano, daquele ano. E eu aproveitei e entrei em negociação com a diretoria para poder seguir minha vida e deixar o clube agir de forma política como ele ia agir naquela época. Então eu fui para o Santa Cruz, fiquei 6 meses lá. E aí depois, logo em seguida, voltei e disputei lá o campeonato estadual pernambucano, a Copa Nordeste também. E já no segundo semestre eu voltei e fui para o Atlético Mineiro. E depois teve também uma passagem pelo Atlético Mineiro, né? Foi na volta do Santa Cruz. Na volta do Santa Cruz eu vim e fui para o Atlético, fiquei quase 2 anos no Atlético, 2001 e 2002. E depois disso, saindo do Atlético, eu andei no interior de São Paulo até encerrar minha carreira em 2004. Ela passou pelo Uberaba. Isso. Uberaba. No interior de São Paulo eu passei pelo Comercial, depois no Uberaba. E aí joguei minha última competição foi a Copa do Brasil pelo Uberlândia em 2004. Aí decidi parar, eu já estava com 38 anos. E o mercado já não se apresentava tão favorável para mim, não aparecia propostas com clubes que tivessem grandes estruturas. E aí eu já me dei por satisfeito e decidi encerrar a carreira. Isso. E dentro daquele gol ali, né, onde você fez história, no caso você no gol, mas dentro da grande área, qual foi o centroavante que mais te deu trabalho? Eu tenho um centroavante que a torcida brasileira toda vai saber. Ele me dava trabalho desde os 16 anos, vamos dizer assim, que é o baixinho, né, o Romário. Ele era atleta do Vasco, de base do Vasco, e o atleta do Flamengo, então desde os 16 anos que nós nos enfrentávamos. Então, foi assim, depois fomos companheiros na seleção carioca, em 85, depois fomos companheiros na seleção brasileira sub-20, em 86, e vamos dizer assim, eu não sou um privilegiado, né? Ele dava um trabalho para todos os goleiros. É verdade, né? verdade. Mas dentre eles também, como eu citei aqui, principalmente no futebol mineiro, tinha o Renato Gaúcho, tinha o Miller jogando pelo Cruzeiro também, o Marques, o Guilherme jogando pelo Atlético, que eram, vamos dizer assim, né, adversários mais domésticos que a gente via com mais oportunidades por se jogar também o Campeonato Mineiro. Então eu sou muito feliz de ter podido enfrentar esses grandes jogadores, porque principalmente década de 90,
os atacantes eram muito diferenciados, né? Hoje, na atualidade do futebol, os atacantes são muito características de muito mais velocidade do que, vamos dizer assim, propriamente qualidade técnica refinada, né? Então, quando você ia enfrentar os adversários, você tinha assim um pouco da noite de sono um pouco preocupante, vamos dizer assim, porque sabia que ia enfrentar o Renato Gaúcho, o Romário, o Miller e um dos maiores também foi por pouco tempo, mas foram umas 3 ou 4 vezes que eu enfrentei também, o Ronaldo Fenômeno, né, que estava naquele início aí de decolagem, com 17 para 18 anos, voando aqui no Cruzeiro. Depois foi vendido rapidamente. Então foram oportunidades assim de adversários assim que nós realmente respeitávamos muito. E olha que você, né, na década de 90, você teve o privilégio, né, de enfrentar... o futebol brasileiro naquela época era muito recheado, né? Diversos jogadores, atacantes que eram craques, não tinham nem oportunidade na seleção devido a tantos craques que nós tínhamos, né? Então você teve esse privilégio de pegar uma geração, né, de enfrentar uma geração que, independente do adversário, vinha chumbo grosso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, uma outra pergunta aqui que a gente quer fazer, já finalizando aqui o nosso bate-papo, você encerrou a carreira, né, conforme foi citado aqui, e se tornou treinador das categorias de base. Daqui a pouco você vai falar um pouco dessa tua história nas categorias de base aqui do América Mineiro, onde você foi campeão, né? Hoje, né, já formado como treinador profissional. Sim. E quais são as suas aspirações e projetos para o futuro? Nós estamos vivendo um momento muito conturbado em tudo das nossas vidas, né Lucas? Questão de pandemia e tudo, própria questão financeira do país. E o futebol não ficou fora disso. O mercado foi muito afetado. E você, quando está no início de carreira, assim, como é o meu caso, eu passei pela base aqui no América, dirigi o Sub-20 por quase 7 anos. Tive a oportunidade, junto com os meus companheiros de comissão técnica, ser campeão brasileiro em 2011. Em 2014, nesse próprio estádio aqui no Independência, nós fizemos a final da Copa BH. Foi um América e Atlético. Esse estádio tinha 18 mil pessoas. Foi uma final memorável também, no qual nós conseguimos vencer por 3-2 e nos tornarmos campeões. Com o Sub-20, participei de uma Copa Libertadores no Peru. E aí vim talhando minha caminhada como treinador. Em 2017 para 2018, na CBF eu tirei minha licença A para ter o direito de dirigir equipes profissionais. Então venho batalhando aqui no interior mineiro, com equipes do módulo 2, mas está tudo muito difícil, principalmente pela situação atual que todos nós estamos enfrentando, essa pandemia. Os clubes com menos recursos estão cada vez mais necessitados de um aporte financeiro. Então a luta tem sido grande, mas nós estamos caminhando para vencer essa batalha também. Olha, a gente queria muito agradecer a oportunidade, pela sua simpatia, né, pela sua gentileza de estar aqui recebendo, né, as nossas perguntas, né, podendo dar esse privilégio para os nossos seguidores. Forte abraço, que precisar da gente, estamos aí, tá? Muito obrigado, cara, por essa oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos vocês aí. E possamos que daqui para frente, quem sabe, daqui um tempinho aí aparecer outro trabalho como esse, como treinador mesmo.